Bom, antes de começar o vídeo, eu estou deixando aqui o meu e-mail para que você mande caso haja alguma pergunta ou caso precise de algum tipo de aula de reforço. É só me mandar um e-mail para o profa.jamile.calil@gmail.com. Muito bem. E vamos nesse vídeo falar um pouco sobre o reflexo vestíbulo ocular. Então, que reflexo é esse? É um reflexo que é ativado quando você já reparou, quando você movimenta a cabeça, o seu olhar ele permanece centralizado. Então, por exemplo, numa estrada, né, esburacada, em que a cabeça ela fica mexendo com o solavanco do carro, o olhar ele permanece direcionado e focado à frente. Então isso, né, que faz com que a gente faça um movimento ocular para compensar o movimento da cabeça, conseguindo assim manter o olhar centralizado, é chamado de reflexo vestíbulo ocular. Então é um reflexo que faz isso, tanto que a gente não precisa ficar ajustando o olhar de acordo com como a cabeça mexe, praticamente é inconsciente. Tá? Então, quando você faz não com a cabeça ou sim, o olhar ele permanece centralizado. E isso graças ao reflexo vestíbulo ocular. Então, vamos ver alguns componentes que estão envolvidos com esse reflexo. Primeiramente, quem detecta o movimento da cabeça aqui nesse contexto vai ser o aparelho vestibular. Então, localizado lá no nosso ouvido interno, né, formado pelos canais semicirculares e pelos órgãos otolíticos, o aparelho vestibular é que vai fazer com que a aferência, levando a informação do movimento da cabeça no espaço, chegue no sistema nervoso central. Então, a aferência vai se dar através de um nervo que leva a informação desse aparelho vestibular, que é o oitavo par de nervo craniano, tá? Ou vestíbulo coclear. Muito bem. Essa imagem aqui então está mostrando, né, o nervo vestíbulo coclear ou oitavo par de nervo craniano, que leva informação de audição da cóclea, mas o que nos interessa hoje leva informação do aparelho vestibular. Essa informação vai para uma série de lugares, né, inclusive cerebelo, que vai fazer ali o ajuste com o equilíbrio, mas o que nos interessa hoje é a informação que chega no tronco encefálico, porque veja, né, a cabeça está mexendo, de alguma forma eu vou ter que fazer com que os meus olhos respondam adequadamente a isso, para manter o olhar centralizado. E essa resposta vai acontecer graças a uma interação entre núcleos de nervos cranianos lá no tronco encefálico. Bom, que lugar do tronco, né? Então a gente tem lá uma área vestibular, tá? Então a informação vindo pelos aparelho vestibular vai chegar nos núcleos vestibulares, que estão aqui, né, entre bulbo, também pega a ponte. Então toda aquela informação vai chegar aqui na chamada área vestibular, tá? E aí daqui você vai ter que fazer de alguma forma a conexão com outros núcleos de nervos cranianos, que vai fazer então o ajuste ocular. Então, que tipo de ajuste ocular, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar mais com o movimento horizontal. Para que você faça, olhe para o seu lado direito, o que você precisa fazer? Abdução desse olho direito, né? Então, sempre que você olha para o lado direito, né, o seu olho direito vai abduzir, tá? O movimento para fora é uma abdução, tá? Se você olhar para o esquerdo é que vai abduzir. O músculo responsável por fazer a abdução do olho é esse aqui, ó, é o reto lateral, tá? Nessa imagem, imagina que aqui tem o nariz, tá bom? Então esse aqui é o reto lateral, responsável por abduzir o olho, né? A gente só consegue abduzir um de cada vez. Você não consegue fazer a abdução de ambos. Bom, qual que é o nervo craniano que controla o reto lateral? Vai ser o nervo craniano sexto par, tá? O abducente. Muito bem. E pensando só em movimento horizontal, nós também conseguimos fazer, aí sim você consegue fazer de ambos, né? Você consegue aduzir o seu olhar. Quem vai fazer isso é o reto medial, que é controlado pelo terceiro par de nervo craniano ou oculomotor. Muito bem, tá? Então, para fazer a abdução, temos que ter o nervo abducente.
A adução, que é a convergência do olhar, aí vamos ter o oculomotor. Muito bem. Bom, e aí vamos então entender isso aqui na prática. Agora você aí, olha para a sua, mexe a cabeça, né? Na verdade continua com o olhar centralizado, mas vira a cabeça para a esquerda. O que tem que acontecer com o seu olho direito? Ele vai ter que abduzir, ao passo que o esquerdo vai ter que aduzir, tá? Então, quando você tá aqui, ó, olhando para frente, vira a cabeça para a esquerda, você vai ter que contrair o músculo reto lateral do olho direito para ele abduzir. Ao mesmo tempo, você vai ter que contrair o reto medial do olho esquerdo para ele aduzir, tá? Então, veja aí o movimento. Abduzir o olho direito, ou seja, contrair o reto lateral, aduzir o olho esquerdo, ou seja, contrair o reto medial. Qual núcleo de nervo craniano vai ter que ser ativado para que eu abduza o olho direito? O abducente direito. E qual núcleo de nervo craniano vai ter que ser ativado para que eu contraia o reto medial e aduza o olho? O oculomotor esquerdo, tá? Então, esse reflexo ele é ativado porque o aparelho vestibular detectou que minha cabeça mexeu para a esquerda e fez com que os olhos compensassem indo para a direita, tá? Vamos ver isso aqui nessa imagem. Então vamos lá, ó, o movimento da cabeça foi para a esquerda. Os canais semicirculares, né, o aparelho vestibular, ele vai detectar que houve esse movimento para a esquerda. Essa informação vai chegar no núcleo vestibular do lado esquerdo. E aí, para onde ele vai? Bom, ele vai para vários lugares, né? A gente já sabe que, seja lá para onde ele vai, ele precisa ativar, por exemplo, o núcleo abducente, né, do nervo abducente direito, tá? E ativar também o núcleo do oculomotor esquerdo, para fazer com que o reto medial do esquerdo contraia. Vamos ver se ele está fazendo isso. Então, temos aqui nesse nível os núcleos abducentes, né, tanto esquerdo como direito. Veja então que a ativação do núcleo vestibular esquerdo está de fato, ó, levando à ativação do núcleo abducente direito. Faz sentido, né? Porque aí agora esse núcleo ativado, ó, quem que ele vai contrair? O reto lateral direito. Faz sentido. A cabeça foi para a esquerda, o reto lateral direito precisa contrair para que o olho direito abduza, né? Abra. Muito bem, então ok com essa parte. Lembra que a gente também precisa fazer o que com o reto medial esquerdo? Contrair. Então vamos ver como é que o núcleo vestibular vai chegar no núcleo do oculomotor esquerdo para conseguir contrair o reto medial esquerdo. Bom, além então de estimular a abducente do lado direito, vejam que ele está também, ó o sinalzinho aqui de mais, ele está também estimulando quem? O núcleo oculomotor do nervo craniano 3, né? O núcleo oculomotor do lado esquerdo. E com isso então, ó, contraindo o reto medial do olho esquerdo, tá? Então ficou ok. Você mexeu a cabeça para a direita, ativou o núcleo do abducente do lado direito, contraindo o reto lateral direito. Você também fez o quê? Ativou o núcleo do oculomotor esquerdo, contraindo o reto medial esquerdo, aduzindo o olhar, tá? Além disso, se você continuar fuçando aqui nessa figura, você vai ver que o núcleo vestibular, né, esquerdo, quando ele está ativado, ó, ele está fazendo uma inibição em quem? No abducente esquerdo. Faz sentido? Faz, porque ó, quando você vira a cabeça para a esquerda, além de ter que aduzir o olho esquerdo, é bom também inibir a abdução desse olho. E é isso que está acontecendo aqui, né? Então ele está inibindo a abdução do olho esquerdo. Que bom, o olho tem que aduzir e não abduzir, porque eu virei a minha cabeça para a esquerda. Além disso, mesmo raciocínio para o outro lado, você precisa de alguma forma inibir o reto medial do lado direito. E vamos ver aqui, ó.
Então, esse núcleo, ele está agora inibido. Ele normalmente, ele cruzaria a linha mediana e ativaria o núcleo do oculomotor direito. Mas se esse núcleo está inibido, ele não vai fazer essa ativação. E aí você consegue, então, relaxar o reto medial do olho direito, tá? Isso tudo você fez como? Simplesmente virando a cabeça para a esquerda. E esse é o reflexo vestíbulo ocular. Essas fibras, então, né, você chega lá no nível de núcleo dos abducentes e aí elas se comunicam com núcleos do oculomotor, que são mais altos no tronco encefálico. Essa comunicação se dá pelo fascículo longitudinal medial. Tá? Nessa imagem aqui fica um pouco melhor para enxergar, né, aqui à esquerda. Então, a área vestibular aqui representada em verde, né? Então vai estar chegando aqui nessa região falando, ó, virou a cabeça para a direita, né? Aqui, por exemplo, está chegando aqui no núcleo vestibular direito, que virou a cabeça para a direita. Ele vai ter que então se comunicar com o nervo, com o núcleo do nervo oculomotor, tá? E também com o núcleo do nervo abducente, né? Para que ele tem que fazer isso? Se você virar a cabeça para a direita, aí é o contrário. Você vai ter que ativar o núcleo do abducente esquerdo e ativar o núcleo do oculomotor direito, tá? Porque agora o olhar tem que ir para o lado oposto do que a cabeça está indo. Tudo bem? E é isso que ele está fazendo aqui, né? Então veja, ele está ativando o abducente do lado esquerdo, né? Que é para contrair o reto lateral do olho esquerdo. E ao mesmo tempo ele vai estar ativando o núcleo do oculomotor do lado direito para contrair o reto medial do olho direito. Aí com isso você então faz o movimento contrário ao da cabeça e garante um olhar centralizado. Tá? Depois pega essa figura e explora ela junto também com essa figura aqui do lado que traz um pouco mais de detalhe. Muito bem, esse reflexo ele é muito... às vezes ele é complexo para entender, assim, de olhar, mas o segredo é sempre explorar pedacinho por pedacinho, ir raciocinando, e com isso você vai desenvolvendo o raciocínio. Muito bom. E aí qualquer dúvida, né, podem entrar em contato.